Olá, amigos e amigas, concurseiros e concurseiras, como vocês estão? Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar? Enquanto a gente espera o pessoal entrar, não percam nossas aulas gratuitas aqui no YouTube, assinem o nosso canal. Eu já gravei várias aulas maravilhosas aqui, todos os meus colegas também, de todas as matérias. Eu tenho certeza que essas aulas gratuitas farão muita diferença na preparação de vocês. Quem dera na minha época tivesse um monte de aula gratuita. Nós trazemos sempre atualidades. Aliás, a aula de hoje, já vou dar um spoiler, uma super atualidade que vai cair em todas as próximas provas. Então, a gente traz aqui sempre atualidades, muito material, muitas questões, muita coisa bacana que vai ser cobrado nas provas de vocês. Importantíssimo, então assinem aqui o nosso canal para não perder nenhuma aula gratuita. Quem quer aulas detalhadas, aulas de todo o conteúdo, completas, com PDF, aula em vídeo, aula em áudio, mapas mentais, termômetro de aprovação, façam a nossa assinatura ilimitada. Na assinatura ilimitada você tem direito a todos esses benefícios. Vocês assistem às nossas aulas completas sobre tudo que será cobrado nas provas de vocês e com certeza a preparação de vocês será maravilhosa e com certeza vocês vão gabaritar em todas as matérias, eu não tenho dúvida disso. É só estudar com vontade, com afinco, seguindo as nossas diretrizes, né? A gente já faz esse curso mesmo específico, voltado para o edital de vocês. Cada carreira que a pessoa deseja tem lá o curso específico, pensando naquela banca, trazendo questões que foram cobradas nas últimas provas. Então, isso é um diferencial, né? Faz toda a diferença mesmo na preparação de vocês. Então, assinem a nossa assinatura ilimitada, que vocês não vão se arrepender e vão conquistar o tão sonhado cargo público. Eu acho que já deu o pessoal entrar, né? Dá mais um tempinho. Hoje eu tô sem acesso ao chat, tá, pessoal? Então, quem tiver dúvidas, entra no meu Insta, pode perguntar, eu respondo lá. Meu Insta é Milena Sap, tá aqui embaixo. Entra lá, pode perguntar se ficar alguma dúvida, eu tô à disposição de vocês, tá? Então, a aula de hoje, como eu já dei uma adiantadinha, é uma matéria imperdível, importantíssima, uma super atualização que será cobrada com certeza nas próximas provas, porque trata de um assunto muito em alta. Um assunto cheio de atualizações legislativas, cheio de decisões de tribunais, um assunto que está em constante evolução, né? Essa preocupação do Brasil em proteger as mulheres, em acabar com a violência doméstica e familiar, e dentro das atualizações previstas, né, para essa proteção, esse fim dessa vulnerabilidade da mulher, nós temos muitas atualizações e uma delas é a que eu trouxe hoje, assunto importantíssimo que eu tenho certeza que será cobrado nas provas de vocês. Do que eu estou falando? Pessoal, eu estou falando de dois crimes muito importantes: o stalking ou perseguição e a violência psicológica contra a mulher. Então, eu trouxe para vocês esses assuntos que eu acho muito importantes, que serão cobrados para a gente discutir um pouquinho e vocês entenderem o que mudou na nossa legislação. Eu acho não, tenho certeza, né, que esse assunto de violência doméstica e familiar, essa proteção às mulheres nesse contexto de violência doméstica e familiar, nesse contexto de violência de gênero, é um dos assuntos que mais será cobrado nas próximas provas. Numa prova objetiva, sim, normalmente letra da lei, né, o que o legislador traz para a gente como crimes. Numa prova dissertativa, pode sim vir uma questãozinha nesse contexto. Então, é um assunto que pode cair em qualquer prova, em qualquer fase, então a gente tem que falar sobre isso. Eu acho que tem grande chance de cair feminicídio. Já gravei aqui aula sobre os crimes contra a vida, né? Falando de feminicídio. Acho que tem muita chance de cair a lesão corporal decorrente de violência doméstica, porque nós tivemos uma alteração importantíssima. Acho que crimes sexuais têm uma chance muito grande de cair também, com todas as suas atualizações. E acredito que esses crimes novos, né, uma inovação legislativa num assunto tão importante, também serão cobrados com certeza. E eu estou falando dessa tal de perseguição e da violência psicológica. Eu trouxe aqui alguns slides para mostrar para vocês o que a lei trouxe, para mostrar para vocês como a lei está prevendo esses assuntos e a gente discutiu um pouquinho. Dentre os crimes sexuais, pessoal, enquanto eu ponho aqui o material,
é importante vocês saberem todos os detalhes de estupro, estupro de vulnerável, importunação sexual. Esses crimes vão cair também, com certeza. É importantíssimo que vocês saibam. Eu já gravei algumas aulas aqui no nosso canal, né, sobre esse assunto, mas não voltadas para o concurso de vocês, eu acho que eu ainda não gravei. Vou dar uma conferida, se eu ainda não gravei a próxima aula, provavelmente eu vou falar disso. E crimes sexuais, importantíssimo, com certeza, vai cair também na prova de vocês. A gente teve muita atualização legislativa e tem muita pegadinha, né? O pessoal ainda confunde muito os termos, então é importante a gente tratar desse assunto. Vamos dar uma olhadinha, então, o que é essa tal dessa perseguição. Vamos lá, estou um pouquinho sem voz, estou com uma gripe terrível, então estou me esforçando aqui para conseguir falar, mas dá para ouvir, né? Então, a Lei 14.132 de 2021 acrescentou no nosso Código Penal o artigo 147-A. O que é o nosso artigo 147? A ameaça. E o que trouxe o crime 147-A? O crime de perseguição ou stalking. Como apareceu esse crime? Qual foi o contexto? Deixa eu tirar aqui para vocês verem o nome, né? Stalking ou perseguição. E por que apareceu esse crime? O que o legislador quis evitar com esse crime? Pessoal, mundialmente, né, tivemos uma pesquisa não só no Brasil, mas em contexto mundial, que demonstrou que a maioria dos feminicídios, esses assassinatos de mulher, principalmente os ocorridos em contexto de violência doméstica e familiar, de relação íntima de afeto, eles aconteciam muitas vezes depois de uma perseguição. Então, o que acontecia? O marido não se conformava com o término do relacionamento e começava a perseguir aquela mulher, queria ver com quem ela estava saindo, o que ela estava fazendo, ia no trabalho e via ela saindo com amigas e ficava enlouquecido. Então, aquele homem que não se conformou com esse término, que muitas vezes perdeu o controle e que tem aquele conceito de ela é minha propriedade, né? E se ela não for minha, ela não vai ser de mais ninguém. E dentro dessa loucura, desse contexto, o homem resolve matar essa mulher se não conseguir tê-la de volta. Então a gente percebeu, né, nessa pesquisa mundialmente, né, percebeu-se que esse feminicídio desse ex-companheiro que não aceita o término do relacionamento, muitas vezes ele vinha decorrente de uma perseguição. Então o que o legislador falou? Falou, olha, se a gente punir a perseguição, talvez a gente consiga evitar alguns feminicídios por aí. E a partir daí se criou esse 147A, que prevê o crime de stalking ou perseguição. Então, é aquela punição de quem está perseguindo o ex, né? Perseguindo aquele ex-companheiro, aquele ex-namorado, até alguém que nem teve uma relação mesmo, mas que projetou alguma relação e que por não conseguir concretizar, não conseguir ter aquela pessoa para ele, resolve matá-lo. E aí surgiu esse nosso crime de stalking ou perseguição. E o que diz o nosso artigo 147-A? O que é o crime de stalking ou perseguição? Perseguir alguém, vou tirar minha imagem só para vocês verem melhor, tá? Perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a liberdade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade, pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Veja bem, pessoal, quando a gente fala em perseguição, a gente está falando de um crime sério, né? A gente está falando de um tipo penal, uma conduta que foi considerada tão séria a ponto de virar um crime do Código Penal e prever uma pena privativa de liberdade. Então a gente não está brincando, né? Não está falando de qualquer coisinha. É perseguição alguém me mandar flores? Não. É perseguição alguém me ligar, mandar um e-mail me chamando para sair, me cortejando, me paquerando? Não. Nós temos que tomar cuidado para não banalizar as situações e não querer encaixar tudo no crime que torna aquele crime sem efeito.
o que era previsto para punir uma conduta considerada grave acaba se tornando sem efeito, porque se for punir tudo, o que é grave não vai ser punido, né? Então, a perseguição realmente é uma conduta preocupante. É aquela pessoa que está fugindo do controle, achando que aquela pessoa lá é propriedade dele, enquanto ele não tiver aquela pessoa para ele não vai sossegar e vai vir até a matar se for necessário. Então, o legislador fala perseguir alguém reiteradamente. O que quer dizer isso? Perseguiu uma vez esse crime? Não. Tá vindo na minha casa, veio na minha casa ou no meu trabalho e ficou lá de campana. É esse crime? Não. O legislador, ele expressamente prevê que a conduta tem que ser reiterada. Foi no meu trabalho me perseguir, depois foi na minha casa, entrou em rede social, tem que ter o reiteradamente para ser esse crime. Senão, não há o que se falar em perseguição. Por qualquer meio. O que quer dizer isso? Essa perseguição ela pode ser física, tá rondando o meu trabalho, tá rondando a minha casa, eu tô vendo essa pessoa me perseguindo, o carro dele tá me seguindo, uma perseguição física, ou virtual. Poxa, eu bloqueio aquele ex, ele cria um perfil novo e tá lá me perseguindo de novo. Ele entra nas minhas redes sociais, ele manda e-mail, ele fica mandando mensagem para todos os meus parentes e amigos perguntando o que eu tô fazendo. Começa a mandar mensagens constantes que realmente me perturbam. Então, pode ser também virtual. Essa perseguição, além de reiterada, ela tem que ameaçar a minha integridade física ou psicológica, restringindo de alguma forma a minha possibilidade de locomoção, ou ainda invadindo ou perturbando a minha esfera de liberdade ou privacidade. Se não atingir esses meus direitos, se não está perturbando a minha liberdade, o meu direito de locomoção, não está invadindo a minha privacidade, não há também o que se falar em perseguição ou estoque. Então vejam, o legislador, quando ele previu esse crime, ele falou: olha, é para punir coisa séria, a gente não está brincando aqui. Então tem que ser reiterado, tem que perturbar, tem que realmente estar fazendo o inferno da vida daquela pessoa. Então, por exemplo, o meu ex começa a toda noite, vai no meu trabalho, na hora que eu saio, me persegue. Fica me ligando todos os dias. Eu bloqueio, pega o telefone, liga, 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 descobre que eu tô com alguém e começa a atormentar a minha vida. Essas são as condutas previstas como perseguição ou estoque. Reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Pessoal, uma coisa muito importante. Esse artigo, quando a lei trouxe 147A, ele revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que era a perturbação de tranquilidade. Antigamente chegava alguém no plantão e falava assim: olha, meu ex fica rondando minha casa, me perseguindo, me deixa em paz, quer voltar, quero fazer um BO. O que a gente fazia? A gente fazia esse artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Quando surgiu o 147A, esse artigo 65 foi revogado. Com isso, ótimo, né? Porque nós temos uma previsão de crime no lugar dessa contravenção, já que é uma conduta séria que pode até um dia vir a ser um feminicídio. Mas, ao mesmo tempo, aquela conduta bem branda, que não chega a ter reiteração, não perturba a minha liberdade ou privacidade, nem meu direito de ir e vir, não encaixa perfeitamente nesse 57A, deixou de ser qualquer conduta criminosa, seja crime ou contravenção. Se tornou um fato atípico. Então, hoje, chegar alguém no plantão e falar: me perturba um pouco, faz isso, faz aquilo, mas não encaixa aqui no 147A, não há o que se falar em conduta criminosa, não há o que se falar em crime nem em contravenção, tá? Porque a gente não aplica mais o 65. Muito importante isso, tanto para uma prova, quanto para nossa vida, nosso dia a dia de tipificação de ocorrências, de atendimento de partes, de orientação de partes e tudo mais, tá? Então, é muito importante saber que o 65 da Lei de Contravenções Penais foi revogado. Tema importantíssimo e com certeza vai ser pegadinha aí de concurso. Quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo desse crime? Quem pode ser o perseguidor e quem pode ser o perseguido? Pessoal, esse artigo ele foi criado pensando em proteger essas mulheres vítimas de feminicídio que antes de assassinadas foram
perseguidas pelos seus ex-companheiros ou por algum homem que idealizou, né, fantasiou uma relação e achou que ela tinha que ser dele, acabou matando. Então, esse foi o contexto da criação dessa lei, como a gente falou no começo da aula. Porém, quando essa lei foi criada, quando esse artigo foi criado, né, pela Lei 14.132, o legislador não trouxe uma previsão expressa de gênero para sujeito ativo e sujeito passivo. O que isso quer dizer? Tanto o autor quanto a vítima podem ser homens ou mulheres. Ah, peraí, Milena, então se a mulher estiver perseguindo o homem, também cai aqui na perseguição? Sim. Qualquer pessoa que persegue o outro, atormentando a vida do outro reiteradamente, não deixa o outro ter liberdade, privacidade, comete esse crime. Mais do que justo. Do mesmo jeito que o homem não pode perseguir a mulher também não pode perseguir o homem. Então, qualquer um pode ser sujeito ativo, qualquer um pode ser sujeito passivo. Pode um homem perseguir outro homem? Pode. Pode uma mulher perseguir outra mulher? Pode. Uma mulher perseguir homem? Pode. Um homem perseguir uma mulher? Pode. Qualquer pessoa, qualquer gênero pode ser sujeito ativo ou passivo. Porém, importantíssimo, quando cometido contra vítimas mulheres, nesse contexto de violência doméstica e familiar, quando existe essa vulnerabilidade, quando encaixa naquele fato que acabou sendo o início, né, dessa ideia, dessa criação dessa lei, nós temos uma causa de aumento de pena. Então, a pena é aumentada da metade se o crime é cometido contra a mulher por condições de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121, que é o nosso feminicídio. E o que é isso? O que é essas razões de condição de sexo feminino? Violência doméstica ou familiar, ou ainda questões de gênero, por discriminação, ou por preconceito, né? Ou raiva, alguma coisa assim de mulher. Então, eu odeio mulheres, por isso eu vou perseguir. Eu acho que mulher é um ser inferior, vou perseguir. Ou eu tenho uma relação íntima de afeto, vou perseguir. É meu parente, vou perseguir. Então, sempre que tiver nesse contexto de condição de vulnerabilidade de gênero, nós recaímos aqui nessa causa de aumento de pena. Também temos aumento de pena mediante concurso ou com emprego de arma, e se a vítima for criança, adolescente ou idoso. Tá bem importante essas causas de aumento de pena, tem grande chance de cair, principalmente essa questão de que qualquer pessoa pode ser sujeito ativo ou passivo, mas quando tem essa violência de gênero, cai aqui nesse aumento de pena. Parágrafo 3º diz que somente se procede mediante representação esse crime de perseguição ou estoque. Aqui, pegadinha certa de concurso. Pessoal, quando a gente fala em Lei Maria da Penha, muitas vezes o candidato, o concurseiro ou outras pessoas que estão aí no dia a dia advogando ou lidando com direito, né, se confundem e acham que sempre que a gente está falando de Lei Maria da Penha, de violência doméstica e familiar, os crimes são de ação penal pública incondicionada e nunca se procede mediante representação. Por que existe essa falsa visão e qual é a realidade? Não é aula de hoje, eu tenho aí aulas de lesão, mas eu tenho que falar sobre isso para vocês entenderem. Quando a Lei Maria da Penha falou, a Lei Maria da Penha trouxe a seguinte previsão: não se aplica a Lei 9.099 para crimes no contexto de violência doméstica e familiar, não se aplica a lei dos crimes de menor potencial ofensivo, que substitui por cesta básica, todas aquelas previsões de um menor rigor no tratamento dos crimes. Quando a Lei Maria da Penha falou, aqui não substitui por cesta básica, não se aplica essa Lei 9.099. Ela estava querendo que os crimes de violência doméstica e familiar fossem tratados com maior rigor. Então, a Lei Maria da Penha proibiu a aplicação da 9.099. A Lei 9.099 traz a seguinte previsão: lesão corporal leve ou culposa somente se procede mediante representação. Então, a Lei 9.099 determinou que lesão corporal leve ou culposa
não é ação penal pública incondicionada, depende de manifestação de vontade da vítima para ter inquérito, para ter processo, para ter uma condenação. Como a Lei Maria da Penha não deixa aplicar a Lei 9.099, no caso de lesão corporal contra mulheres nesse contexto de violência doméstica e familiar, não se aplica a Lei 9.099, portanto, se procede mediante ação penal pública incondicionada. O que quer dizer isso? A mulher chega lá no plantão, faz o BO de lesão, semana seguinte ela voltou com o parceiro, não quer mais nada, pelo amor de Deus, doutor, esquece isso, rasga esse BO, casamos, estamos felizes, não queremos mais isso, eu não quero que ele seja preso. Eu falo, sinto muito, mas é uma ação penal pública incondicionada e vai continuar independente da sua vontade. Essa é a nossa legislação atual. Então, se tratando de lesão corporal, quando é violência doméstica familiar, contexto de gênero, não há o que se falar em representação pública incondicionada, independe da vontade da vítima. Isso é para lesão corporal, porque a gente não aplica a Lei 9.099. Todos os outros crimes que têm previsão no próprio código ou numa própria lei, previsão de condição de procedibilidade, de aqui a vítima tem que representar para ter inquérito e processo. Sempre que tiver essa previsão, fora da Lei 9.099, vai se aplicar normalmente em contexto de violência doméstica e familiar. O que eu quero dizer aqui? Crime de ameaça. A ameaça somente se procede mediante representação, inclusive em contexto de violência doméstica e familiar. Por quê? Porque essa previsão está no Código Penal. E a Lei Maria da Penha ela não proíbe isso. A Lei Maria da Penha ela não proíbe que as ações dependam de representação. Ela só proíbe a aplicação da Lei 9.099. Entenderam? Então, quando a gente fala do stalking e perseguição, é a mesma coisa da ameaça. É o Código Penal que traz essa necessidade de representação para ter inquérito, para ter processo. Portanto, a Lei Maria da Penha ela não tem nenhuma objeção quanto a isso, e nesses casos depende de representação para que tenha inquérito, para que tenha processo e para que tenha uma condenação. Ficou claro, pessoal? Em se tratando de lesão corporal leve, não há o que se falar em representação no contexto de violência doméstica e familiar. A ação é ação penal pública incondicionada. Todos os outros crimes que dependem de representação, de queixa-crime, serão aplicados normalmente nesse contexto de violência doméstica e familiar com vítima mulher. Combinado? Não vamos errar isso? Isso é matéria de pegadinha direto, pessoal, direto cai isso. Então, aqui no stalking ou perseguição, independente da vítima ser homem ou mulher, independente de ser um contexto de violência doméstica ou familiar, somente se procede mediante representação. Ainda nesse artigo 147, nós tivemos mais uma atualização. Vou tirar minha fotinha aqui para vocês lerem. Violência psicológica contra a mulher. A Lei 14.188 de 2021 definiu o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a violência doméstica, modificando a pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino e acrescentou o artigo 147b, tipificando a violência psicológica contra a mulher. Então, o 147b, esse artigo lá que fala da ameaça, 147A, perseguição, 147B, traz a violência psicológica contra a mulher. Pessoal, um assunto muito importante. Foi um crime muito exigido pela sociedade, né? Foi muito discutido, muito exigido, tem que ser criminalizada a violência psicológica contra a mulher, foi muito aclamado. Porém, nem sempre o legislador traz para a gente crimes com uma boa redação, né? Então, nesse contexto de leis midiáticas, de satisfazer a vontade da sociedade, mesmo sem projetar muito aí a lei, né? Sem ter um projeto às vezes muito bacana, acaba que muitas vezes estão criadas leis com uma redação que não cumpre muito a necessidade da sociedade e daquele momento que pede uma punição, né, mais severa para alguns crimes. Então, aqui, quando o legislador criou essa violência psicológica contra a mulher, foi feito isso nesse contexto de satisfação desse clamor social, mas esse artigo 147b é muito amplo, é muito subjetivo,
difícil de aplicar, com algumas lacunas, então não foi exatamente o que se pretendia, né, o que a gente queria na prática. Eu trabalhei muitos anos em violência doméstica e familiar, né, em delegacia da mulher. Há pouco tempo agora eu fui para uma delegacia diária, mas eu já estava uns bons anos em delegacia da mulher. E a gente sente a falta dessa criminalização da violência psicológica contra a mulher, mas da forma como foi feita, realmente esse artigo não encaixou muito no que a gente precisava, né? O que prevê o 147b? Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Reclusão, 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Então, pessoal, quando existe aquele relacionamento abusivo, onde existe aquela vulnerabilidade da mulher, muitas vezes ela até precisa de medida protetiva para se proteger daquele agressor, ela vive um relacionamento de submissão, né? O homem se sente dono dela e proíbe ela de sair, de fazer isso, de ter sua religião, de ter seu trabalho. Então, essa relação totalmente abusiva. Muitas vezes, essa relação, embora abusiva, não tenha crimes específicos. Então, aquele homem, ele é abusivo, ele proíbe ela de fazer tudo, tirou ela da família dela, não tem mais contato com amigos, ela não consegue sair de casa, não consegue se libertar daquilo, mas ele não a agride fisicamente, ele não a ameaça, ele não danifica seus bens, ele não comete nenhum crime previsto no Código Penal. Mas aquela mulher, ela quer se libertar daquilo, ela é vítima daquele homem, ela quer medidas protetivas, e ela é vítima de uma violência psicológica contra a mulher, prevista na Lei Maria da Penha, né? A violência psicológica está prevista na Lei Maria da Penha como uma das formas de violência doméstica e familiar, e, portanto, deve ser criminalizado. Então, hoje existe esse crime, essa violência psicológica contra a mulher, quando não constitui crime mais grave, lesão, ameaça, qualquer coisa assim. Então, é uma conduta que não constitua crime mais grave, desde que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, queira controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, de alguma forma, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Então vejam que é um crime muito aberto, tentam se abranger tudo. Às vezes, quando a gente quer abranger tudo, a gente acaba, né, saindo um pouco do contexto que deveria ter sido criado. Então, é uma lei que quer abranger qualquer tipo de violência psicológica, bem aberto mesmo, e desde que prejudique a saúde psicológica e a autodeterminação, e para isso a gente precisa de um laudo médico, de uma perícia, de algo que comprove, né, esse prejuízo à saúde e à autodeterminação da mulher. Vejam que é uma conduta séria, né? Realmente algo muito sério, essa violência psicológica contra a mulher, precisa de laudo, precisa de comprovação, pode ser comprovada mediante testemunhas, mediante conversas por WhatsApp, por e-mail, então tem várias formas de se comprovar. A pena é de reclusão, 6 meses a 2 anos e multa. E aqui, diferente do que a gente viu na perseguição ou stalking, aqui a vítima tem que ser mulher. Por quê, Milena? Por que tá diferente de lá? Porque aqui está previsto causar dano emocional à mulher. Então tem que ser contra a mulher. Porém, embora tenha sido criado por essa lei que previa um programa de cooperação Sinal Vermelho, que falava de violência doméstica e familiar, que estava nesse contexto, quando se criou esse 147b, não veio expresso que tem que ser em âmbito de violência doméstica e familiar. E isso também tornou esse artigo um pouco perdido aí, né? Então, hoje, na letra expressa da lei, como ela vem escrita, é causar dano emocional à mulher que perturbe a sua vida, a sua saúde psicológica, a sua autodeterminação, por qualquer meio. Pode ser ameaça, chantagem, encarceramento, né? Não deixar a pessoa ir e vir. Qualquer forma, sim, chantagem, ridicularização, tudo isso que cause mal à saúde psicológica da mulher é considerado esse 47b. Outra questão muito importante.
Esse crime é de ação penal pública incondicionada, diferente lá do stalking ou perseguição. Então a mulher, um dia ela, quer saber, eu não quero mais isso, vou dar um fim, papapá, chega lá e faz um BO. Depois ela se arrepende. Nossa, não sei porque eu fiz aquilo, eu tava nervosa com ele porque ele tinha me traído, mas eu não acho que ele me cause nenhum dano emocional, voltei com ele, tô feliz, quero ficar com ele para sempre. Doutora, tira esse BO aí, rasga, não dá andamento nisso. Não tem como. Assim como acontece lá na lesão corporal, aqui, quando é violência psicológica contra a vítima, também é ação penal pública incondicionada. Poderia ter sido mediante representação? Sim. Acho que a mulher poderia ter essa faculdade de decidir se quer ou não essa punição desse agressor, esse inquérito, esse processo, enfim. Mas o legislador nos trouxe assim, ação penal pública incondicionada. Então, o que pode cair desse crime? Fazendo um resumo geral aqui desses dois crimes. O que vai cair na prova de vocês desses dois crimes? Pessoal, stalking ou perseguição, eu acho muito provável que se pergunte dos sujeitos, por ter essa questão de não ser só contra a mulher, e a maioria das pessoas acha que é só contra a mulher. E eu acho que a questão do reiteradamente é muito capaz de cair, e a necessidade de representação. Assim como as causas de aumento de pena, eu acho que é aí onde pega mais esse stalking ou perseguição. Já a violência psicológica contra a mulher, eu acho que pode cair essa questão da ação pública incondicionada e essa questão de que a vítima tem que ser mulher. Nas últimas provas, o que caiu sobre esse assunto? Caíram questões perguntando assim: são condutas criminalizadas? E aí tinha várias coisas assim, meio que a pessoa ficava em dúvida, é crime, não é, tal. E no meio estava a violência psicológica. Muita gente lembra que a violência psicológica estava prevista na Lei Maria da Penha como uma violência doméstica ou familiar, mas não tinha um tipo específico que a criminalizasse. E hoje tem. Então, aí era uma pegadinha que muita gente tem caído. Então, hoje, quando a gente fala em violência psicológica, a gente está falando de crime previsto no Código Penal 147b. E a perseguição também recai nesse mesmo contexto. Então, eu acho muito provável que caia, de repente, uma questãozinha, são condutas criminalizadas pelo Código Penal. E aí vem lá aborto, babá, um monte de coisa, algumas tentando confundir o candidato e vem lá uma violência psicológica ou um stalker, uma perseguição para o candidato errar e o candidato que não tiver muito atualizado, que não conhecer muito bem esse 147A e 147B, vai errar. Vai errar com certeza. Então, pessoal, o que vocês têm que fazer para memorizar bem esses dois artigos? Ler a lei. Pega o Código Penal, leia com bastante atenção, leia, releia. Se vocês assinarem aqui a nossa assinatura limitada, assista a aula, que a aula é muito mais detalhada. Aqui, essas aulas gratuitas, a gente traz assunto para principais pontos, o que tem sido mais cobrado, o que vai cair, qual a atualização legislativa. A gente traz os pontos principais. Lá na nossa assinatura limitada, nos cursos específicos, a gente traz as aulas detalhadas, falando cada detalhe do crime, os principais entendimentos voltados para sua banca, é lógico, para sua prova. Se tem alguma jurisprudência importante, o que a doutrina diz, que a doutrina muitas vezes molda os crimes, né? Às vezes algumas jurisprudências também suprem lacunas, né? Então tem toda essa questão. E a gente traz tudo isso nas aulas voltadas para a banca, voltadas para o curso de vocês. Então, se assinarem a assinatura limitada, assistam a aula ou leiam o PDF ou ouçam a aula em áudio, tanto faz. Leiam muitas vezes o Código Penal para memorizar. Eu adoro dar como dica fichamentos. Façam fichamentos de crimes, roubo e furto, diferenças, semelhanças, né, qual tem qualificadora, qual tem aumento de pena, quais são. Então, esses crimes parecidos, stalking ou perseguição, violência psicológica, põe lá o que está previsto, tem aumento de pena, não tem, tem qualificadora, não tem, qual é a pena, hoje em dia os examinadores têm cobrado pena, então tudo isso é muito importante, fichamento é importante. E por último, essencial para passar em qualquer concurso, resolução de questões. Vocês já estão super acostumados a resolver questões aqui no Que Concursos, né? O Que Concursos
Desde que eu era concurseira, já trazia para a gente essa facilidade da resolução de questões. E hoje eu bato muito nessa tecla que ninguém é aprovado sem resolver questões. Resolver questões mostra onde você está errando, mostra onde você tem que estudar mais, ajuda a memorizar. Errou uma vez, você não erra mais aquilo. Muitas vezes o examinador ele repete questões, então resolução de questões é essencial para passar em qualquer concurso. Lembrando que pegar a prova antiga e sair resolvendo é um tiro no pé. Por quê? As provas antigas muitas vezes estão desatualizadas. E se você resolver uma questão desatualizada e memorizar aquilo, memorizar aquela resposta errada, dançou. Então, resolver questões atualizadas. Pessoal, muito cuidado com questões desatualizadas. E onde a gente tem as questões atualizadas? Aqui no nosso site do Que Concursos. Lá nós temos as questões comentadas e atualizadas. Então, a gente sabe o que mudou, o que não mudou. Ó, essa questão aqui está lá desatualizada. Pula, tu vai resolver. Tem lá, poxa, eu nunca vi isso, é assim mesmo? Aí você vê lá o comentário e entende, é porque atualizou. Então, muito importante essa resolução de questões. Tá legal, pessoal? Eu trouxe aqui pra gente os principais pontos, né, que eu acho mais importante desses dois crimes. Esses dois crimes serão muito cobrados nas próximas provas, então vocês têm que estudar com muita atenção, resolver o máximo de questões possíveis. Como é um assunto novo, ainda não tem tantas questões, então foca na doutrina, foca nas aulas, foca em fazer fichamento, tá? Que esse assunto com certeza será cobrado nas próximas provas. Não percam as nossas outras aulas, né, importantíssimas aqui gratuitas do YouTube. Assine o nosso canal. Eu tô trazendo todas as atualizações, tô trazendo muita matéria importante para a prova de vocês. Então não percam as outras aulas que eu tô gravando aqui no nosso canal. Tá legal, pessoal? Agradeço muito a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiver qualquer dúvida, entra no meu Instagram, pode perguntar, eu estou lá à disposição para responder para vocês. E eu espero vocês nas nossas próximas aulas. Tá legal, pessoal? Então, obrigada pela presença, estudem e até o nosso próximo encontro.